Oi, oi! Dia 22 de março de 2019. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre uma questão que muitas pessoas me perguntam. É o seguinte: como eu aprendi o português? Então, gente, tem muitas pessoas que me perguntam. Cada vez que a pessoa me conhece, sempre esse é o assunto. E é o seguinte. Quando eu tinha 4 anos, mais ou menos, eu estive numa babá brasileira e ela me ensinava, assim, as letras, como se lia. Eu assistia muito desenho em português, eu convivia com eles, então eu vivia falando em português, escutando português todos os dias. Então, a minha mãe conta, porque eu não lembro, ela conta que sempre que ela chegava e eu tava falando em português. Aí, quando eu via a minha mãe ou o meu pai, eu mudava na hora a língua, que a minha língua materna, no caso, seria espanhol, né? Então, ela disse que sempre que ela chegava, eu começava a falar em espanhol com ela e em português com a tia. E diz que sempre foi assim. Quando a tia pedia alguma coisa que fosse necessária na creche, né? Parece que eu sempre falava com a tia em português e imediatamente virava para minha mãe e falava em espanhol. Então, mais ou menos é isso. Depois eu nunca mais falei português, porque eu comecei na escola japonesa a partir dos 6 anos, então eu meio que deixei de lado o português para mudar pelo japonês. E então eu comecei com 6 anos a minha escola primária, né? E eu comecei a estudar o japonês, quer dizer, estudar em japonês, né? Porque a escola era escola japonesa. E eu nunca mais falei português. Até meus 15 anos, que eu comecei a frequentar uma igreja. E nessa igreja é uma igreja brasileira, então no caso eu ouvia tudo, o sermão, os louvores, tudo em português. E no começo eu tinha muita vergonha e eu não falava com ninguém assim em português, mas eu comecei tendo o desejo de aprender a língua, né, o português. E me deram de presente uma Bíblia em português. E como hoje em dia eu falo, o português para mim tem se tornado a língua do meu coração, a língua na qual eu consigo me expressar, consigo expressar as minhas emoções de uma forma mais fácil. Não sei por que que isso acontece, mas eu acredito que é por causa que foi a língua pela qual eu ouvi o evangelho, eu ouvi a palavra de Deus. E como isso tem sido tão importante na minha vida, provavelmente isso tenha sido o motivo pelo qual eu sinto que me expresso melhor no português. Embora eu consiga falar normalmente o espanhol e o japonês, eu sinto que o português, de certa forma, tem se tornado, sim, a língua do meu coração. Eu amo o Brasil, eu quero ir no Brasil, algum dia irei. E é isso. Então, para aqueles que têm essa dúvida, que sempre me perguntam, eu sim aprendi quando era pequena o português. A questão da pronúncia, eu acredito que tenha ficado no almoxerifado. E quando eu voltei com 15 anos, era um período longo, né, que eu não falei mais em português. E eu acostumo dizer que, para mim, as línguas têm sido como andar de bicicleta. Você nunca esquece, não é mesmo? Quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece, mesmo que você não suba numa bicicleta há anos. Então, para mim, as línguas têm sido assim. Cada vez que eu viajei e deixei, né, por um tempo de usar o japonês, sempre que eu voltava para cá, né, para o Japão, retomava, né, a língua. Então,
Se você quer uma dica para aprender uma língua, eu não sou ninguém assim para falar, porque eu tenho aprendido assim no dia a dia. Para mim, cada dia é um aprendizado de fato. Então, para você que tem essa dúvida, como aprender uma língua, ou você que quer um incentivo, quer saber dicas e tudo mais, né? É o seguinte, eu acredito que quando você convive num entorno onde essa língua é falada, você, querendo ou não, seu ouvido abre. Então, eu acredito que você vai conseguindo discernir, entender o que aquelas palavras que você não entendia significam, né? E não é somente a repetição. É, é, Logicamente, a repetição ela traz com que você aperfeiçoe o seu ouvido, aperfeiçoe a questão da pronúncia, né? Mas eu acredito que ouvir música, ler, falar, obviamente, e também assistir coisas na língua que você deseja aprender vai te ajudar muito. E, obviamente, estudar gramática, aprender os verbos, né? E também aprender o mais de vocabulário que você possa aprender dessa língua vai ser muito bom, porque isso vai trazer para você o conhecimento de saber o nome das coisas, de saber como que se fala nessa língua determinada coisa, né, ou determinado assunto. Então, eu incentivo você. Você consegue. Se você gosta e você quer aprender uma língua, no meu caso, eu tô agora na escola aprendendo inglês e chinês. E eu tenho enfrentado algumas dificuldades, sim, no inglês, porque tudo na minha escola é tudo em japonês. Então, ter que mudar do japonês para o inglês, ter que traduzir tudo aquilo que eu quero falar em inglês para o japonês primeiro, para o professor entender, isso tem sido uma dificuldade para mim, porque para mim é mais fácil do inglês para o espanhol. É algo que para mim é muito mais fácil. Então, para mim, isso tem sido uma dificuldade, mas o que eu faço? Quando eu chego em casa, eu coloco tudo em inglês. O celular, eu coloco em inglês. Os seriados que eu tô assistindo, eu coloco em inglês. A música que eu tô assistindo, quer dizer, desculpa, né? Que eu tô ouvindo, eu coloco ela em inglês. Tento ler a letra, entender a letra, né? Para saber o significado, porque não adianta você só ouvir, você precisa entender o que está sendo cantado, o que está sendo falado, para você aprender as palavras, né? Então, eu tenho feito isso e espero que tenha respondido o porquê eu falo português. E, gente, eu ainda estou aprendendo, estou estudando português, inclusive no semestre passado eu peguei aulas de português na faculdade. Só que, assim, né, a maior dificuldade é porque o professor era japonês, né? Então, querendo ou não, a pronúncia é diferente. Ele tinha estudado no Portugal, então, não é português do Brasil que ele aprendeu, mas ele estava dando aulas de português brasileiro. Então, foi uma dificuldade, mas independentemente disso, para mim foi bom no sentido de ver qual é o meu nível e de ter isso também de poder hoje em dia, porque tudo que eu aprendi, tudo que hoje em dia eu falo é porque eu pesquiso muito, eu leio muito em português, a minha Bíblia é em português, praticamente eu convivo com muito brasileiro, então também isso me ajuda. E querendo ou não, né, o carinho, o amor que eu sinto por essa língua em especial também me ajuda, me dá um incentivo, né? Então, é isso. Eu quero deixar para você, dizer para você, aliás, que você consegue. Se você gosta, quer aprender a língua que for, é difícil? É difícil. Mas se você tem essa vontade, não desista. Tente pelo menos, corra atrás, vá procurar professores. Hoje em dia tem internet, né? Então, você consegue. Se você tem esse interesse realmente, né?
e você tem essa vontade de correr atrás, essa ímpeto que fala, né, de você conseguir falar essa língua, você consegue. Não seja você que fale que não vai conseguir. Você precisa tentar primeiro antes de determinar que você não vai conseguir, tá bom? Porque isso eu falo porque eu mesma, no comecinho, eu não queria falar português, eu ficava com muita vergonha, eu ficava acanhada, né, na hora de falar. Então, eu entendo que no começo a gente sente vergonha, a gente sente medo de errar, a gente sente frustração quando as coisas não avançam do jeito que a gente quer. E eu entendo isso, mas olha, se você quer e você tem a vontade, e você tem essa força de vontade, você consegue. Estuda e você vai conseguir, tá bom? É isso aí, espero que tenha respondido as perguntas, né? E é isso. Muito obrigada por assistir ao teu final. E é isso. Um beijo bem grande. Tchau, tchau!